O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história de 10 jovens, que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, pois nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus caríssimos irmãos e irmãs, vocês devem concordar com a impressão que a gente tem sobre a dificuldade que o homem, em todos os tempos, tem para reconhecer a existência de Deus e a verdadeira natureza de Deus. Para nós cristãos parece quase fácil, porque estamos treinados desde criança, frequentamos as instruções, o catecismo, os vários sacramentos distribuídos ao longo da nossa vida. Mas, geralmente, nós questionamos este fato: por que no mundo existem tantos ateus, tantos pagãos, tantas pessoas que são muito inteligentes, que intelectualmente são preparatíssimas? Como é que encontram uma barreira no conhecimento de Deus e às vezes até se gabam pelo fato que se libertaram deste tabu da religião? Agora estão livres, não precisam. O ídolo é o eu mesmo. Por que esta dificuldade? Há uma resposta muito simples, pela experiência que a Bíblia do Antigo Testamento e o Novo Testamento nos apresenta: a discrição de Deus. Deus não é espalhafatoso. Deus não é como um homem vaidoso. Deus não é uma pessoa
che faz una specie di lotta o concorrenza politica para ele se enaltecer. E ele não vem, não se apresenta para ser aplaudido. Deus tem poder infinito, mas sobretudo ele é amor e misericórdia. A sabedoria de Deus nem sempre bate com a nossa sabedoria, acaba de dizer São Paulo na primeira leitura de hoje. Os projetos de Deus nem sempre combinam com os projetos da nossa inteligência. Porque Deus é discreto. Jesus, que é o Filho de Deus, que se tornou homem, chegou a dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E não vim para condenar, procurando a minha glória. Eu vim para servir. É possível uma coisa dessa? Deus se dispõe e de verdade aparece para servir as suas criaturas. Isto é histórico na pessoa de Jesus. Com esta pequena colocação, nós podemos entender as afirmações de São Paulo, escrevendo aos cristãos de Coríntios, os quais se queixavam pelo fato que a comunidade, primeira comunidade cristã, não tinha muitas pessoas nobres do Império Romano. Era gente do povo, simples, trabalhadores, talvez analfabetos. Havia também muitos soldados, mas soldados que viviam daquele salário módico que recebiam. A sabedoria de Deus não combina com a nossa sabedoria. Daí é necessário, diz São Paulo, muita fé neste Deus muito discreto, que não procura a sua glória, mas que vem só para ajudar, demonstrar misericórdia, demonstrar amor, para ter confiança nele. Mas sendo que nós, homens, criaturas humanas, as únicas criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, que têm liberdade, vontade e inteligência, nós, criaturas humanas, por esta riqueza que nos distingue de qualquer outra criatura, da nossa inteligência, da nossa vontade e liberdade, nós nos damos o direito de alimentar o nosso eu e de nós exigir que Deus possa agir como nós agimos na terra, que Ele se revele ostensivamente para nós acreditarmos, como, numa forma meio inexplicável, os que estavam no Calvário, na frente de Jesus crucificado, gritava: desça da cruz e nós vamos acreditar que Ele é Deus, é o Messias. Mas Jesus não veio para fazer jogo de prestígio. Jesus, repito, não veio para Ele ser enaltecido ou glorificado na terra. Veio para salvar, para ofertar a vida dele. Daí nós entendemos que a igreja que foi deixada como continuadora de Jesus na obra de salvação, a igreja sempre, seguindo São Paulo, anuncia Jesus não triunfante, mas um Jesus crucificado. Mas isto conflita com a sabedoria, quer dos judeus, diz São Paulo, que quer milagres, quer sinais extraordinários, que choque a nossa impressão, ou a sabedoria dos gregos, que procure filosofia, demonstrações práticas, racionalistas,
daquilo que Deus é e Ele faz. E Jesus, que a sabedoria de Deus infinita, veio para ensinar uma sabedoria revolucionária. Ele, Deus, aceitando de morrer na cruz. E São Paulo diz: eu vou anunciar este Cristo crucificado, que choca com a filosofia e a mentalidade judaica e grega, mundana. Tudo isto, caríssimos irmãos, para nós entendermos que a nossa humildade deve ser muito indispensável para nós conhecermos a Jesus, nosso Salvador. Não nos deixemos conduzir por mentalidade política de procurar prestígio, aplauso, triunfo, status para ser importante cristão, mas seguir a Jesus que carrega a cruz. Siga-me, continua dizendo Jesus. Siga-me, não um Jesus glorificado, transfigurado lá no Tabor, mas no Jesus carregando uma cruz, subindo o Calvário, o Monte Calvário, até ser humilhado num patíbulo reservado naquela mentalidade romana aos condenados à morte, aos assassinos. Este é o Deus dos cristãos, mas conflita com o nosso orgulho, a nossa vaidade humana. E muitas vezes preferimos não aceitar esta sabedoria e renunciamos. E muitos cristãos podem chegar até o ponto de se declararem ateus. Não tenho mais religião. Este tipo de religião não combina com a minha preparação e a minha cultura. Mas Jesus continua sempre assim. O Evangelho é belíssimo porque Jesus se apresenta, é impressionante este fato, sempre como um noivo, o esposo. E a nossa religião é apresentada como um banquete nupcial, uma festa. Mas diz respeito não a esta festa mundana aqui, mas a festa que Jesus nos prepara para sempre. Estas 10 meninas ou 10 jovens que foram mencionadas no Evangelho, que estão prontas para acompanhar o noivo que está chegando para iniciar o banquete nupcial do casamento, representam um pouco a nossa humanidade. As 5 chamadas prudentes, elas carregam também uma vasilha com uma reserva de óleo, a lamparina, porque caso que atrasasse o esposo, ele pode alimentar ainda a lamparina. E as 5 imprudentes, um pouco preguiçosas, acomodadas, levaram sua lamparina sem procurar uma reserva de óleo. E como diz o Evangelho, acontece que até que enfim o esposo chegou, quem estava preparada pôde entrar, e as outras, quando acordaram, a lamparina estava apagada, não tinha mais jeito, e ficaram fora. Imagem que Jesus anuncia observando o que acontece na sociedade contemporânea. Para onde Jesus quer nos deixar? Ele é o esposo. Apocalipse se encerra com a festa nupcial do Cordeiro, o esposo que vai ao encontro da esposa enfeitada que é a igreja. E nós somos todos convidados a participar desta festa nupcial, porque a igreja somos nós, mas desta igreja que ainda conserva aquela discrição, aquela fé que falei no início, que acredita neste esposo crucificado antes de ser glorificado.
um Deus glorificado só, sem passar pela experiência da dor como expressão visível, física, diria, do amor, da misericórdia que tem para as suas criaturas. Esta imagem de um Deus sem sofrimento é idolatria. Não é o Deus verdadeiro, é um ídolo que a gente configura e cria com a própria fantasia. Mas o verdadeiro Deus é assim, amor e misericórdia, que nos convida a todos a ficarmos preparados para não perder esta belíssima, única e eterna festa do casamento dele com a esposa dele, que é a glória definitiva, a vida eterna. Mas é necessário que a gente leve a reserva desta fé que nós possuímos. E a fé se alimenta com a oração, os sacramentos, que nós, como Igreja Católica, sempre frequenta e recebe, exercita, se preparando para o encontro do Senhor. Este encontro vai chegar. Daí porque, meus caríssimos irmãos, longe de nós esta preguiça das 5 imprudentes, longe de nós uma vida cristã que começou com a fé do batismo e depois largaram tudo, ou talvez fizeram a primeira comunhão e depois nada mais. Aí a nossa vida cristã vai se exaurindo, correndo o risco de se apagar a fé autêntica. Aí nós procuramos superstições, outras formas de religiosidade para suprir esta riqueza da fé cristã católica. Mas Jesus nos recomenda de alimentar esta chama da fé através desta reserva que a Igreja possui abundantissimamente e coloca de graça à nossa disposição. Precisou frequentar, que são, como disse, a oração, o sofrimento, a vida de caridade, a vida comunitária, tudo serve para alimentar a nossa fé. Porque, caríssimos irmãos e irmãs, a conclusão do todo o Evangelho é o seguinte: Jesus, que se apresenta como esposo, que celebra o casamento com a sua igreja, que é a esposa dele, Jesus veio para salvar. E a intenção dele, a paixão, diria, dele, é de salvar todo mundo, que ninguém falte a esta festa. Ele pagou tudo. Ele colocou à disposição dos que ele salva todos os recursos necessários, não falta nada. Nós, Igreja Católica, graças a Deus, desculpa a expressão, temos um supermercado de benefício de tudo que nós precisamos. Não é um mercadinho só de farinha para fazer um chibé e sobreviver, mas é uma riqueza inexaurível de recursos, de benefícios que a Igreja, em nome de Deus, coloca à nossa disposição para, bem preparados, quando chega o momento da chamada para participar do banquete eterno, por isso a morte não existe mais, mas é uma passagem para entrar na sala da festa, nós estamos já prontos, com a veste nupcial, para poder participar numa alegria sem fim, nesta gloriosa manifestação definitiva de Jesus, da Santíssima Trindade, junto com todos os nossos irmãos e irmãs que tiveram e conservaram a mesma fé e que chegaram a este triunfo final. Não podemos faltar, caríssimos irmãos. É porque a Igreja convida sempre de não sermos preguiçosos, acomodados, negligentes, em usar as riquezas espirituais que a Igreja coloca à nossa disposição, porque não quer cobrar de nós uma presença puramente obrigatória, mas ela é mãe e ela convida para que todos os filhos e filhas dela que nasceram a partir do batismo
sejam acompanhados fartamente com todo o recurso de que precisam, para que, como já disse, na hora em que se encerra esta nossa peregrinação, às vezes dolorosa, na terra, nós possamos passar ao triunfo, belíssima festa nupcial de Jesus, que não termina nunca mais, sempre assim. Este é o nosso verdadeiro destino. Agradeçamos a Jesus, que nos lembra estas coisas, para que nós não sejamos omissos, porque esta omissão, nesta negligência nas coisas espirituais da nossa vida é um mal que a gente faz a si mesmo. Indo à missa, frequentando o sacramento, rezando, etc., não é um favor que estão fazendo a alguém, nem a Deus, que não precisa, Ele é infinitamente autossuficiente, mas é um benefício que Ele nos oferece de graça, sabendo, por amor, que nós precisamos de tudo isto para estarmos prontos, como já disse, para não perder a festa definitiva e eterna que Ele nos preparou, ganhando-a, pagando de pessoas com a sua morte na cruz, mas com a sua ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.